sobe a corrente, sobe a corrente. E aí vira resistência, vira uma resistência de cabelo. Mas como ele não foi feito para ser resistência de cabelo, por quê? Porque quando você segura a força eletromotriz e coloca ela para zero, aí eu vou falar assim, o DVDT, que é, vi agora a manutenção, mas é velocidade, o DVDT dele é zero, quer dizer, ela não desloca, você está segurando aqui, o que você matou nessa hora? LC, você matou LC, só ficou R, só ficou R naquele enrolamento. Vai aumentar por quê? Porque aquilo ali virou uma resistência de cabelo. Aí vai segurar, daqui a pouco, pof, cai o seu disjuntor lá. Se for bem modelado, cai o disjuntor. Antes de você queimar a sua furadeira. Porque vai aumentar muito a resistência. Vai aumentar muito a corrente. Hã? Só que meu colega Baiano. Jonas, meu colega Jonas, diferente de eletrônica, as coisas em mecânica de força eletromotriz e de alta potência, com alta corrente e alta tensão, elas não são mais coisas de microsegundos. Elas são de coisas de minutos e até de horas. Isso, para a gente que está acostumado com eletrônica, é um pouco diferente, mas é assim que é. As coisas em eletrônica de potência, com alta corrente e alta tensão, elas não são mais de microsegundos. Eu consigo segurar um motor e fazer judiar dele. Vai dar aquele cheiro de queimado. Aquele cheiro de queimado do motor, o que é? Verniz. Verniz. É o verniz de isolamento elétrico do fio de cobre que está indo para o beleléu. Está fritando. Quando ele frita, diminui a rigidez elétrica dele. E já ele vai passar da problema. Então, aquela bomba de sucção, aquele motor, se você fizer durante pouco tempo, pode ser que você não maltrate ele para a vida inteira. Não deixe cicatriz. Tá? Não deixe cicatriz. Mas funciona. Isso é bom e é ruim. É ruim porque tem alguns circuitos desses que ficam queimando durante horas e durante dias, até pegar fogo numa residência, até pegar fogo numa indústria. Ficam lá durante horas e dias. Está lá na casa do coleguinha. O coleguinha foi lá, chamou vocês, falou assim, Manuel, tem algum Manuel aqui, não? Aí não, Manuel. Falou, Manuel, me ajuda! Aí eles falaram, o que é, amigo? Não, lá em casa eu ligo o meu chuveiro elétrico, eu tomo um banho durante os primeiros 2 minutos bem, depois cai o disjuntor. Aí Manuel falou, não tem problema, vamos lá na sua casa. Ou melhor, hoje em dia com o Zap Zap, tira a foto do seu quadro com o Zap Zap aí, mostra pra mim, bota o dedo assim, mostra qual é o disjuntor que está caindo, né? Tira a foto dele, manda pra mim, eu vou mandar você comprar 2 vezes, mano. Seria bom que pegasse fogo na fiação imediatamente, mas não pega fogo na fiação imediatamente. O que faz? Vai esquentando a fiação aos poucos, o fio vai esquentando aos poucos. Provavelmente em alguns desses lugares é fio paralelo, né? Não é fio nem teleforme, nem telequente, né? É fio paralelo, né? Vai derretendo lá o isolamento, né? Ele vai ficando folgadão, o cobre lá dentro vai sambando, até a hora que ele encosta no cobre, um encosta no outro, e aí atinge o cobre. Quando isso acontece, junta as mãozinhas para Deus e agradece, porque na maioria das vezes o que faz? Aumenta a temperatura e pega fogo. E pega fogo por dentro da tubulação, que é um fogo que é dificílimo de achar e vai para todos os cantos da casa. Quando você acha que um corpo está pegando fogo, é o outro que está pegando fogo. Por isso que fogo em fiação elétrica é complexo, porque ele está escondido dentro da parede. Como chama? Eu vi 5 anos de farmácia, eu tenho 30 anos de idade, eu entrei na faculdade com 1 ano, com 5 anos eu estava formado, depois de 5 anos até agora estudando, eu vi 5 anos de experiência. Então, a experiência que eu tenho, eu já trabalhei em instalações, com filhos de aluno, e já trabalhei
unidade de funcionamento de fio de câmbio. Queria bater boca comigo, daí você falou sempre. Você comprava fio nu de alumínio, fazia a instalação, depois da instalação toda você vinha com uma fita de pano, você imprimia no jeito de cera e vinha colando o fiozinho. Eu já trabalhei em instalações, nunca fiz, mas já trabalhei em instalações desse tipo. Então pode acontecer que você tenha instalações onde o fio não seja de primeiríssima qualidade. Eu tomo. Tudo bem. Mas você é o próprio já vai acontecer, provavelmente já aconteceu, e você está lá funcionando, não adianta nada lá. Aí o cara, o seu instalação não é você, que é um cara que não tem muito conhecimento de eletricidade, né? E é um cara meio encostado, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar aquela tomadinha que já está lá, vai tomar essa tomada do outro e vai chuchar o funcionário. Vai chuchar o funcionário naquela tomadinha. Bom demais. Bom demais. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer quando a gente não tem responsabilidade técnica. Quando o cara tem responsabilidade técnica, fazer isso é um crime. Isso é crime. Isso é um crime. E a penalidade desse crime pode ser você perder a sua licença para atuar como engenheiro. Isso é crime. Isso é crime. Se eu for fazer uma auditoria lá, eu posso incriminar essa pessoa que fez esse tipo de coisa. Agora você está exigindo demais. Sabe o que eu faço? Eu não estava lá do jeito dele. Não sei. Vamos ajudar o Jones a responder a pergunta dele. O Jones está dizendo o seguinte: tem algumas máquinas com as quais ele trabalha que vem plug de 10 amperes. E tem outras máquinas que ele trabalha que vem plug de 20 amperes. Por que você acha que umas máquinas vêm com plug de 10 amperes e outras máquinas vêm com plug de 20 amperes? Depende da potência dela. Da potência, não? Mas às vezes ele falou que às vezes são máquinas de potência igual. A máquina de potência igual, sei lá, de 12 mil BTUs. Por que alguns vêm com 10 amperes, com plug de 10 e outros vêm com plug de 20? Para obrigar o cara com a vitória do maior. Por causa da partida. E a partida tem a ver com o quê? Da corrente. Mas tem a ver com o quê? Com o motor. Quando você compra um split, muito obrigado. Quando você compra um split, você não está comprando o motor, você está comprando potência de resfriamento, né? Bridge Units, Bridge Thermal Units, BTU, né? Você está comprando BTU e não tamanho de motor. Só que o cara que está te vendendo, ele às vezes, para a mesma quantidade de BTUs, ele bota um motorzão desse tamanho ou um motorzinho menor. Motor diferente. Esse motor diferente, quando ele vai fazer a conexão, ele sabe que esse motor vai pedir mais corrente ou não. Aí o vendedor fica confuso. O vendedor confunde. Por que ele confunde? Porque ele só vende BTU. Só que ele não sabe que, se ele for eletricista, ele não está vendendo só BTU. Ele está vendendo partido do motor. Está vendendo consumo. Partido do motor. Tá nada. A tomadinha de 20 amperes, a tomadinha fêmea de 20 amperes é legal, porque ela é mais grossa. Então ela aceita a tomada de 10. Mas
O macho de 10 não entra, não, o macho de 20 não entra de 10. Aí o que eu já vi nego metendo furadeira. Furadeira, que amanhã, mete furadeira para entrar no clube lá. Aê, baiano, hein? Eu faço melhor, eu passarinho, eu esquenta a Ele muito solto. Ele é muito doido. Isso está chegando ao fim. Tá filmado, amigo. Tá filmado. Corre dele da cara, estava bem na sua cara. Como é que é? Botar ele para. Só esses caras. Eu já nem olho mais, o cara vai botando negócio hoje, eu nem olho, fala de Deus. É igual instalador, sabe o que instalador de ar-condicionado? Não é o meu amigo de ótimo, instalador de ar-condicionado agora fazer o seguinte, ele passa a fiação elétrica dentro daquele acolchoado que ele passa o cano térmico. E ele faz o seguinte, ele passa o cano térmico, o positivo e o negativo, no mesmo acolchoamento que é para facilitar. Então, putz. E ainda isola tudo assim, né? Isola Isolado, tudo, aquela fita assim, ó. quando o máquina deu um esforço Ó. Vai embora, Marquinhos. ela esquenta um cano e esfria o outro, não é isso? Porque ela expande um e retorna no outro. Já essas máquinas pequenas não, elas já as duas canas, você pode falar uma coisa dos dois. Olha pra ele. Bora lá. O pessoal foi claro até agora? Oi. Força automotriz, torque, estrela triângulo. Igual BTUs. Tá. Voltando aqui àquela história lá da senoide, né? Uma senoide defasada a 120 graus, quer dizer, uma está no pico, a outra está 120 descendo e a outra está 120 subindo. Isso foi uma jogada sensacional, fabulosa do nosso amigo Tesla, que fez esse campo. Então, esse campo é variante. A gente pode pensar assim, sempre que a onda da senoide ela está subindo, eu estou empurrando o motor. Então, como os enrolamentos do motor, eles variam, eles estão ligados em 3 lugares diferentes, a 120 graus, então ele vai girando o rotor e você está sempre tendendo a ir na crista da onda da senoide. Ele te empurra na crista da onda da senoide. Mas por quê? Esses dias eu vi um negócio muito legal. Vocês já devem ter visto aí, tem um experimento que o cara pega um fio de copa, você faz uma bolinha no fio de copa, bota dois ímãs, bota uma pilha dessa aqui, 12 volts DC, aí solta uma linha, você fica rodando assim, é aquilo ali. O motor de indução, ele faz aquilo. O motor gaiola, ele faz aquele trabalho. Quanto mais você, vou botar no slide anterior, mais você dá força eletromotriz, mais esse campo tem que ajudar a carregar você para o outro lado. Porque ele vai induzir uma força contrária a o que aquele sistema está andando. O que acontece? O motor pode ficar descompassado. Quando você tem, por exemplo, a gente está subindo aqui, o carregamento do motor é linear. O carregamento do motor é constante. Se o carregamento do motor for variável, se o carregamento do motor for assim, olha o motor, agora eu estou sem torque, olha o motor, agora eu estou sem torque, olha o motor, agora eu estou sem torque. O que acontece com o funcionamento do motor? Aquecer. Dá para ele ficar variando entre estrela e triângulo? Ele precisaria ficar variando entre estrela e triângulo? Não, por quê? Está em funcionamento. Não, por quê? Porque a variação de estrela e triângulo só é válida para partida. Muito obrigado. Muito obrigado, vocês são sensacionais. Para a partida, né? Se eu quero manter o regime de trabalho do meu motor, qual a melhor configuração que eu gostaria de deixar ele trabalhando mais confortável?
Não, confortável seria em triângulo, né? Confortável seria em triângulo. Meu motor sempre vai ficar mais confortável quando eu coloco ele Tem menos torque. numa posição de triângulo, porque eu vou botar menos corrente dentro dele. O que faz mal para o motor é corrente, né? Por outro lado, é o que faz bem, porque com muita corrente, muito torque. Corrente e torque. Tá? Mas o motor vai achar legal se você deixar ele funcionando com a mesma potência e menos corrente. Ok? Porque eu tenho que transformar potência elétrica em força eletromotriz, que é sinônimo de torque, tá? Então eu tenho que transformar essas coisas e deixando o motor trabalhar mais legal, ele vai ficar mais feliz se ele trabalhar assim. Porque ele vai ter a mesma potência, né? Tensão corrente, gerando um torque bom, mas ele vai estar trabalhando mais aliviado. Isso tudo parece razoável? Sim, claro. Tá? Isso tem que ser razoável para vocês, não para vocês. Isso tem que estar na cabeça de vocês. A extensão dele. É. Ok? Estão sendo didáticos? Então tá bom. A grande sacada do Tesla foi fazer isso. Foi pegar RST, fazer RST caminhar dentro do estator, né? O estator é a parte de fora do motor, ele caminha dentro do estator, gerando força eletromotriz, gerando torque no rotor. Ele gera torque no rotor. Se o motor está descarregado, ele vai gerar rápido, né? E se ele está carregado, ele vai gerar mais devagar. Então, motor carregado também gera alguns problemas. Se eu der um torque no motor tal que o rotor não consiga mais acompanhar a variação das senoides dentro do estator, o que você acha que vai acontecer? Vai aquecer porque ele não vai estar aproveitando parte daquela força eletromotriz que está empurrando ele vai ter que jogar essa força eletromotriz para algum outro lugar. O lugar que ele pode jogar é para energia térmica. Ele também pode jogar para outro lugar, que é aquele mesmo lugar que, cadê o meu amigo, foi você que me emprestou da outra vez, o carregador de celular? No mesmo lugar que o carregador de celular gera, né? Ele pode gerar ruído também. O que ele vai gerar ruído? Porque ele vai estar gerando uma força eletromotriz de frequência diferente dos 60 Hz do motor. Ele gera também ruído no motor. Então, quando isso acontece, qual a providência que você acha que tem que tomar? O que você acha que tem que tomar de providência? O que está acontecendo? Fala para mim, pessoal. Quando o torque está tão pesado no motor que ele não consegue acompanhar a rotação, porque as fases elas estão distribuídas elas estão distribuídas nos anéis lá, de tal forma que faz o motor virar numa certa frequência. Agora você está dando tanto torque nele que o rotor fica trabalhando para girar. O que você acha que acontece? A frequência muda? Ele não vai captar a frequência correta? Sobrecarga, mas sobrecarga como? O que você teria que fazer? A corrente vai aumentar, vai gerar mais ruído. O que você teria que fazer? Botar uma engrenagem. Engrenagem da sua área, ô negão? Engrenagem na sua área, vou botar vou botar uma engrenagem, né? Vou fazer aqui um câmbio CVT, né? Com um câmbio CVT com ângulos infinitos, né? Vou botar como é que chama? Um óleozinho aqui, esse negócio de não tá no meu ramo de conhecimento. Qual fechamento? Qualquer um dos dois. Não importa. Tanto faz, não importa.
redutor, você também está usando a mesma teoria do cara. A gente, então, Aumenta a potência do motor, o próprio motor. se a carga está desse jeito, olha que ele está falando aqui, alivia a carga. Se a carga está desse jeito, é porque ou aconteceu um problema de dimensionamento, ou acontece tudo na vida. As coisas vão aumentando, o cara não quer fazer. Precisa diminuir a pressão. Se você é eletricista, responsável por essa área, você detectou isso, o que é que você tem que fazer? Soft start. Muda o motor, pelo amor de Deus. Bota o motor maior. Bota o motor maior. Você não vai botar engrenagem de redução. Você não vai trocar um óleo WD 4520 por um 3822,5, né? Não vai. Não é isso. Põe um redutor, não vai pôr redutor. Você vai falar, olha, a carga desse motor está muito alta, tem que mudar o motor. Aí eu falo assim, não, eu vou chamar um engenheiro mecânico. Então chama o mecânico, mas até lá vai queimar o motor, tá? Até lá queima o motor. Tem ou não? Vai longe. Porque o engenheiro eletricista, ele é muito capaz, e aí o sistema de sobretensão e sobretemperatura está atuando e o motor está desligando. Aí o cara que cuida da linha está reclamando que o motor está desligando. Vai liga. Não é, ele aumentou a produção porque ele quer vender mais. Aí vai vender Aí você mais. cria outro projeto e repõe a solução. Apresenta a solução e fala, ó, o certo é isso aqui, pronto. Exatamente. Justamente por isso que o engenheiro fica A dando nossa solução é essa. Dá manutenção. Vai dar rápido. Engenheiro. Ué, Você resolveu, ué. eu acho que o Quando bater. Vai dar uma. Vai ter depende tem que fazer. um e-mail de tatu. Sei que é um carro. Não pode mais. Não, não pode não. Eu concordo. Dá ré? Pode Sim, mas quem está trabalhando na produção, Eu bato no peito e é remado. vai lá trocar, ele vai dar a solução. Mas quem está trabalhando, ele vai saber qual é o funcionamento do motor, Vai, porque porque tem as ele preventivas, corretivas, então vai ser um relatório. Entendeu? Basta 3 relatórios e ele vai dar. então, vai dar duas coisas. O engenheiro vai fazer, ele vai dar a solução, ele vai dizer o que está fazendo, mas quem está lá trabalhando, ele não vai saber por que o motor, ele não sabe a parte de funcionamento do motor. O motor quebrou de novo. Quebrou de novo. eletricamente correta. Mas eletricamente correta é essa. Não vou meter em redução, não tem redução. Fui claro? Vamos lá? Então isso tudo, pessoal, é por causa de campo eletromagnético. Então o campo eletromagnético ele funciona numa certa medida. Se você atrapalhar ele também vai gerar problemas para você. Só que se você tiver os sistemas de segurança muito bem harmonizados com a tua estrutura, os sistemas vão disparar. Eu trabalhei como consultor de uma certa situação e o problema lá era o seguinte: 2h30 da tarde, o disjuntor principal caía. O disjuntor principal caía 2h30 da tarde. Aí vai lá, todo mundo atrás do computador, atrás de um monte de coisa, para, né? Aí o que é? É um monte de problemas. A gente chama a concessionária para medir a tensão. A concessionária vem medir a tensão. Me desculpe aqui quem é da empresa concessionária, mas a empresa concessionária faz uma malandragem do cassino, né? Ela só vai medir e dar laudo
às 8h30, 9 horas da manhã. Ela não vai dar laudo às 12h30 da tarde. Ela não dá laudo às 12h30 da tarde. Então, toda vez que você for pedir para ela se mostrar quanto está a tensão, né? Quando está a tensão, ela vai falar para você, ó, está 211 volts. Né? Ela vai falar para você que está 211. Só que às 12h30 da tarde, ela está em 188, 187. É isso mesmo. 188, 187. Não é nada. Não, mas eu tô falando sério mesmo. É um vizinho no quarteirão, botou dele pelo direto, botou no portão. Toda vez que eu vou lá e ninguém vai dar um lá. Mas a maioria das vezes eu não quero entender. Não, já falou. Não vai me falar. Você tem que pedir uma aula esquerda, não dá na concessionária. Tá cansado também. Eu já cansei de fazer isso. Tá? Trabalhava com qualidade de energia. Você vai lá, bota, você contrata uma empresa que é especializada em qualidade de energia, aí o que ele faz? Ele bota o medidor de tensão por fase ou certo. Aí vai lá, pá, você assina, bota o seu CREA lá, bota no cara, o cara tem que tomar uma medida. Mas só que tem que pagar por dinheiro para fazer. Aí a empresa, não quero pagar, quero chamar a Selg, vai chamar a Selg. Ó, a Selg só pode vir à tarde, só beleza. 8h30 da manhã tá lá. Porque ela está indo à tarde no fuso horário de Londres. Eu estou no fuso horário de Londres, Londres é à tarde, então estou aqui vendo à tarde. O cara veio do médico. Você já viu o motor que tem esses copos? Motor? Carrozinho. A maioria daqueles caras que tem carrozinho é assim. Motor de furadeira. Computador, né? Computador, chama lá aquela. Computador. É, né? O colega deu um termo técnico aqui. Quando você está com o motor e esse motor não está muito carregado e não está conseguindo seguir a frequência, como é que chama esse erro? É erro por escorregamento. Escorregamento, tá? Agora vai dar escorregamento do motor. Escorregamento do motor aumenta a corrente, aumenta o ruído, aumenta a temperatura. Tem perda e por isso que o seu sistema de controle de segurança tem que atuar. E aí, galera, o Jeff tá emocionado aí, ó. O Jeff aprendeu a parada aqui que nunca aprendeu na vida, o professor ensinou aí, é tudo de bom. O menino tá ficando bom aí, vamos formar aí, ó. Como é que foi que embora pro lado, ó? Você é foda, você corta os vídeos, tá? Então acaba isso aí, pouco tempo mais. Depois já assiste o vídeo, Jeff. Você mandou um recadão isso aí. Só pra gente deixar claro aqui, só pra gente deixar claro aqui, o motor de indução é uma troca. O motor de indução é um casamento. Você tem um estator da parte de fora, na frente dos componentes do motor, tem o estator da parte de fora e tem o rotor, que é a parte de dentro. O que acontece? Quando você induz uma força eletromotriz no rotor, o rotor começa a girar, mas ele também, por sua vez, gera o seu próprio campo magnético. Lá dentro ele tem um campo magnético. Como ele está todo curto-circuitado, né, o comportamento dele é mais fácil de ser entendido. Ele tem as bobininhas dentro dele, todas em curto-circuito. E ele vai girando e montando esse campo eletromagnético dele girante, né, em função do que o campo do estator está fazendo. Induz nele. Ok? Como se fosse um transformador. A tendência desse campo induzido é ele acompanhar a fase do campo do estator. Então você primeiro gera um campo externo, esse campo externo induz no rotor um campo interno, esse campo interno
ele gera um vetorzinho lá, esse cara começa a mexer assim e fala, opa, vou ter que ir atrás. Então ele vai atrás com um certo atraso. Mas esse atraso, esse fio de atraso, ele é constante. Essa fase de atraso ele é constante. Quando essa fase ela fica maluca, é que ocorre o que o colega falou aqui, ocorre o escorregamento. E aí ela fica maluca, escorregamento, o motor fica trabalhando assim. Quando ele trabalha mal, ele não consegue compensar, a corrente fica defasada, essa corrente tem que ser drenada para algum lugar. Ela é drenada em ruído, calor, em falta de eficiência e em calor. Ok? Não, quando o motor está livre também tem. Motor livre também tem, porque o motor livre roda. O motor livre roda. Tá? Pensa no estator como se fosse o secundário do transformador. Você está com um transformador aqui, pensa no transformador monofásico, que é mais fácil para a gente imaginar. Transformadorzinho monofásico. Estou sem tensão nele aqui. Estou com o secundário, sem tensão no primário. O que eu tenho tensão no secundário? Zero, nada. Quando eu medir uma tensão no primário aqui, aparece uma tensão no secundário, mesmo que eu não tenha carga. A questão do estator, a questão do rotor, é que esse cara está curto-circuitado. E a carga que vai ter no secundário, deixa eu ver se eu faço o desenho aqui, seu nome é? Douglas. Fantástica pergunta, Douglas. Deixa eu ver se eu consigo te responder. Então, olha só, eu tenho aqui isso aqui é um transformador, tá? Ok? Eu vou agora e coloco uma tensão aqui. Esse cara está aberto. Aparece uma tensão lá? Sim, aparece. Variável. Consegui transmitir? O torque é a simulação da carga no secundário do transformador. Só que o secundário do transformador não é um transformador. O que é isso aqui? Clareou, Douglas? Ficou claro? Então, dependendo do torque aqui, é uma carga para o secundário do transformador. Fica mais fácil de pensar pequeno, agora isso aí é trifásico, né? É a mesma coisa que o transformador trifásico. Ok? Mas ficou fácil de compreender? Dá para aplicar na vida real? Ficou mais fácil, né? Então, por isso, Douglas, que quando você está lá em vazio, você tem uma indução aqui de qualquer maneira. Você induz. E aí, esse cara girando, pensa agora isso aqui no transformador trifásico. O transformador trifásico está lá. Fase R, fase S, fase P, cada um dos secundários lá do trifásico também, com aquilo ali, e você está gerando cargas diferentes no R, no S, no T. Isso vai gerar um alinhamento ou não de fase. Imagina que no R você só tem, na fase R você só tem um resistor. Na fase S você só tem um capacitor. E na fase T você só tem um outro indutor. Isso vai gerar atrasos de fase mais malucos ainda para os caras que estão do lado de cá. Ele vai ver atrasos de fase maluca para cada uma dessas fases. É isso que a gente tem que compensar. Ok? Claro? Vocês me desculpem se eu não estou sendo extremamente teórico, estou sendo mais literal e mais prático. Eu penso que assim fica mais gostoso de entender. Tá? Eu posso entrar nas equações, sem problema nenhum, até porque eu não sei fazer esse tipo de coisa, eu já esqueci. Eu já esqueci como é que faz, eu não sei como é que os colegas têm que precisar. Então,
a velocidade de rotação do rotor é ligeiramente menor do que a velocidade de rotação do campo girante do estator, é razoável dizer isso? Eu estou rodando lá no estator. O estator está rodando, o campo está rodando. E aí eu tenho o rotor. O rotor ele vem através de um estímulo induzido nele. Tá? É razoável dizer que o estator gira mais livremente do que o rotor? Fisicamente não deu torque para segurar, mas mesmo que dê torque para segurar, a velocidade do rotor, ela não é 100% eficiente com o estator, não tem um acoplamento de 100%, você tem uma perda. A força eletromotriz resultante da potência aplicada no estator, ela não é completamente traduzida em velocidade para o rotor. É razoável a gente pensar isso? Exatamente, a condução ele gera um campo eletromagnético, na verdade é o eletro gera o magnético, esse magnético induz um outro campo elétrico naquele secundário lá que é o rotor, o secundário do rotor produz então uma corrente interna que faz com que você tenha essa indução de volta, é um casamento. Então o casamento o que é? Corrente elétrica, campo elétrico, corrente elétrica, campo magnético gera outro campo magnético, que gera o campo elétrico, gera a corrente, e aí os dois ficam brigando. Ou casados. Bom? Apresento para vocês, esse é o estator. Esse aqui é o estator. Eu não gostaria de fazer isso porque tem profissionais dessa área aqui, tá? Mas como é que a gente chama o profissional que faz o motor? Enrolador. O profissional faz motor e enrolador. Ele faz enrolador. É um profissional que está cada vez mais difícil de encontrar hoje em dia. Cada vez mais difícil de encontrar. Muito difícil de encontrar. Eu já fiz muito transformador na minha vida. E quem trabalha com telecomunicação tem que fazer muito transformador. Tem que fazer transformador bom. Por quê? Porque não pode gerar ruído. Então tem que ser transformador extremamente eficiente. Porque se o transformador não for eficiente, ele vai gerar aquecimento, para mim não tem problema. Mas pior do que aquecimento, o que é? Ruído. Ele vai gerar ruído. Então o transformador para telecom tem que ser transformador muito eficiente. Muito eficiente. Tem que ser transformador muito bem feito. Então, como é que ele se torna eficiente? Meu colega Jair, é o seguinte, você tem um seu rapaz que usa blusa número 3, é isso? Jair usa a blusa número 3. A blusa número 3 te cai bem, Jair. Legal. Mas se eu te der uma blusa número 5, vai funcionar. Mas vai ficar meio bola de palhaço, meio sambandão. Se eu te der uma blusa número 1, né, você vai sair no carnaval de Hulk, né, vestido de Hulk. Então, o que é ser bem ajustado? É você saber qual é a sua aplicação, qual é a excursão, qual é a faixa em que aquele sistema trabalha, você reduzir ao máximo a variação do sistema. Então você tem que trabalhar muito bem nos sistemas. E sistema de telecomunicação, para isso é horrível. Por que é horrível? Porque quando você não está transmitindo, o seu consumo tem que ser muito baixo. O seu consumo é baixo. Quando você vai transmitir, quando você aperta o PTT, você gera uma potência desmesurada na antena. Então você está com corrente quase zero, meteu a mão no PTT, portadora,
pau comendo, corrente muito alta. Rádio amador de caminhão. Então você tem que saber aonde você está trabalhando. E aí você vai e gera um transformador exatamente para trabalhar naquele ambiente. Aquele transformador não serve, não é igual transformador de fonte de computador, por exemplo, serve para qualquer um. É um transformador que só serve para aquele tipo de coisa. Era o exemplo que a gente tinha nas televisões antigas do tal do flyback. De vez em quando o flyback queimava. Aí a sua televisão era Philips. Aí não dava para você comprar um flyback da CCE. Por quê? Porque o flyback é um transformador de alta tensão, baixa corrente para não gerar ruído. Então você não pode botar um transformador que é de um outro ambiente, naquele ambiente que gera ruído. Você tem que comprar o flyback da Philips ou da Philips. Ok? Beleza? Então esse cara aqui é um estator. Tá? E você tem um motor. Você tem um motor. Então, a velocidade de rotação agora é um pouquinho forte. A velocidade de rotação do campo girante do estator é constante. Foi o que nós comentamos aqui. O estator está lá, eu estou metendo uma tensão nele, a velocidade de giro do estator é constante. Tá bom? Parece razoável a velocidade deve ser constante? Parece razoável? Então tá certo. E a denominada velocidade sincronismo. Tá? Então essa velocidade é dada em RT por aquilo ali. Tá? Onde esses itens da fórmula aí são velocidade do estator, número de polos do motor e frequência da rede. Aí a gente vai ter que começar a discutir algumas tecnologias. Até agora eu estava falando que o motor ele trabalhava com 3 espiras, RST, e essas espiras giravam. Só que imagina que eu consiga uma tecnologia para não ter um campo girante defasado de 120 graus. Mas imagina que eu consiga colocar outras bobinas de uma forma inteligente dentro do estator, de forma que eu dê um passo não de 120 graus, mas de 60 graus entre uma onda e outra. Ou de 30 graus entre uma onda e outra. Ou de 10 graus entre uma onda e outra. Com isso eu vou melhorar ou piorar a eficiência do giro do motor. Exatamente, eu vou gerar um comportamento quase que constante no motor. Vai ser quase que contínuo, como se fosse um relógio. Quase que contínuo. Se for contínuo também não dá. O número dessas espiras adicionais que a gente tem, a gente dá o nome de polo. Quanto mais polos tem o motor, maior número de sincronismo, menor será a frequência entre um espira e outro. Foi claro? Tá? Qual é o limite disso? O limite disso é a grossura e o peso do motor. Porque quanto mais polos eu tenho, mais cobre eu vou gastar, mais fios eu vou gastar, né? O motor vai ficar muito mais pesado e difícil de trabalhar. Então motores muito eficientes, com muitos polos, tem muito cobre, e cobre é baratinho, né? Cobre é caro para caramba. Cobre é muito caro. Cobre é muito caro. Já está comercializando cobre? De vez em quando, professor. Nem que podia ser todo dia. As
pontinhas de cabo 300. Quando ela aparece, quando ela aparece no alheio, meu colega Marinho, você consegue pegar aquele documento lá para mim? Não. Vou fazer com ele? Rodrigo, por favor. Acho que o professor Wilson pediu para pegar com você um documento que você imprimiu. Por favor, muito obrigado. É a lista, professor? Não, é a lista de que eu vou certificar que eu apresentei para vocês o plano de curso. Parece razoável o que eu estou falando para vocês? De boa, professor. Quanto mais polos, né, melhor o motor. Porém, tem uma solução de compromisso. Quanto mais polos, mais cobre é caro, né, o motor fica mais pesado e mais caro. No geral, falando de eficiência, o custo é maior, né? Melhor precisão. O motor corrente alternada, ele não tem muita precisão, ele não é um cara de precisão, ele é um cara de força, ele é um cara de força. Você quer botar ele para ficar girando, fazendo força, botar uma embreagem, meu amigo quase mecânico ali quer botar a embreagem e tudo, quer botar embreagem, redução, não sei o que você faz? Bota o motor, que é barato, bota o motor de poucos polos, um motor assíncrono, corrente alternada girando lá. Do que eu estou falando, por exemplo? Motor de elevador. Motor de elevador é assim. Motor de elevador fica ligado 24 horas por dia, 365 dias por ano. Professor, o motor de elevador também tem aquele sistema de frenagem magnética? Tem. Depende. Magnética depende da versão do sistema. Eu já trabalhei de motor com ponte rolante. E lá o inferno ainda é chinês. Aí você tem que fazer a plaquinha indicadora, converter que além do 99, se não me engano. Temos uma dúvida aqui. Um motor. Como que eu vou saber se ele é A ou se ele é Pelas estrutura dele. Pelas informações que obtivemos do professor passado, ele informou que o A5, deve estar enganado, mas o A5 você tem que injetar a tensão DC para ele poder funcionar. O A5, né? Pode falar. Então O síncrono tem que ser, por isso tem que ser excitado, com a porque corrente tem DC. escova dentro dele, tem escova, tem aquele carvãozinho, em geral aquele cara é síncrono. Síncrono, que tem carvãozinho. que tem escova? Síncrono, tem escova. Você tem que botar uma outra tensão nele. Você bota uma tensão. Então aí, ele não trabalha com escorregamento e com aquela fase fina de diferença. Você induz nele, na marra, com energia, um campo elétrico para ele girar, correr para o outro campo. Você induz um campo. Esse é o 5. O campo está lá. O campo não é induzido. Essa é a furadeira. O campo é forçado, porque os eletrodos estão ativando aqueles outros rolamentos, aqueles outros indutores lá dentro. É uma furadeira. Tá? Então, no caso, melhor a eficiência dele. São aplicações diferentes, né? Eficiência depende da aplicação. Eficiência depende da aplicação. É o que eu estava falando do meu amigo ali. Camisa número 3, beleza. Camisa número 4 serve, ele ainda não fica legal. 5 fica horrível, mas ainda serve. Agora o número 1 ele fica igual ao Hulk. Então depende, eficiência. Depende do que. Aí eu vou mandar ele emagrecer, então depende. Eficiência depende. Não põe o óleo lá. Põe um óleozinho. Mas a hora que aumenta o ponto, vai diminuir o saco. Não, Pela fórmula lá. não. Funcionou de boa? Professor, Não diminui a velocidade, não. Aquele lá na velocidade 5. ele lá seria o número de espira, não é? NS Aquela ali é a frequência da rede. É a frequência da rede. 120 Então, na rede, dividido por hipótese. N velocidade. Está bom. Vai dar mais torque, vai ter mais torque. Quanto mais polos, mais torque. Você vai ter mais torque. Aí na nossa área, Porque é como se fosse assim, ó. mais força. Deu tensão, parou. Deu tensão, parou. Deu tensão, parou. Deu tensão, parou.
quanto mais você segura o torque do motor. Vai ter mais força. Quanto menor a RPM, maior o torque. Isso. É inversamente proporcional à velocidade. Professor, é igual a questão dos monofásicos, né? Que você precisa de um capacitor para dar o arranque do circuito. Menor RPM, mais Não, aí o arranque é questão do DDT. O capacitor, ele te dá uma injeção Dá de um corrente sei lá. de DDT para ele poder partir. Partir, iniciar, mas ele acaba sendo um circuito paralelo ao enrolamento do motor, não? Sim, é paralelo ao motor. Mas depois que você chega nessa velocidade, ele perde a função. Porque ele só funciona no DDT. quanto menor o RPM, maior Quanto menor a RPM, maior que então é inversamente proporcional. você pode comparar, por exemplo, o caminhão, o motor do caminhão chega no máximo no máximo, segurando o bloco aí em 5 RPM, não dá nem isso. Um carro pequeno, você trabalha com 12 mil RPM, por exemplo. Aí você já tem uma ideia, carro tem velocidade, então Quanto menor o RPM, quanto menos ele roda, é igual bicicleta de marcha. Quanto menor a marcha, mais você tem força, não tem pra subir, fica levinha, subidona, então você só tem torque. Aí você põe na catracona grandona, você só desinveste essa velocidade. É a questão do carro, se você dirige. Se é a primeira marcha lá, por exemplo, você vai no máximo até uns 3 mil giros. É só força, só saída. De quinta marcha, você só anda de quinta marcha depois, por exemplo, de 3 mil RPM. Hoje em dia os carros, a maioria também vai usar 3 mil RPM, cada Sem problema, tá usando 4, 3. Falou, camisa 3. Você assina pra nós aí na tela lista? Assinado. Não, tá de meia aí. Ah, tá. Acho que só um percentual que tiver assinado é tranquilo. Cadê ele aqui, ó? Vou fazer. Vai embora, o outro já tá. Você manda lá. O professor também aceita. Também aceita.
A diferença da velocidade de um outro, né? Para esse carregamento. É só para você saber o quanto você está longe do que você gostaria. O escorregamento, você vai ter um gráfico de um motor de carregamento para o escorregamento. Tá? Tem motor que com carregamento alto, o escorregamento dele é baixo. Mas provavelmente com carregamento baixo, o escorregamento dele é alto. Então, para a aplicação que você quer, você vai ter que escolher um motor cujo escorregamento seja menor na faixa de carregamento que você precisa. Ok? Isso. Você quer motor para quê? Ah, é um motor que hora não tem nada de carga, hora tem coil. Então tá bom, mas qual é o percentual que ele trabalha mais? Ah, com 75% de carga. Então você vai pegar os motores para aquela potência, vai olhar lá em 75% de carga, vai ver qual é o escorregamento dele, qual que é o menor escorregamento. Esse é o mais adequado. Ok? Pessoal, foi bom para vocês? 100%. Semana que vem tem mais.